Olá, gente amiga, muito bom dia! Voltamos aqui para o nosso debate Melodia. Hoje, sexta-feira, 24 de janeiro. Pois é, hoje agradecemos a sua participação conosco sempre aqui na Melodia, aos ouvintes, pela audiência e também aos nossos debatedores que sempre aqui estão conosco, semanalmente, contribuindo com a Melodia, contribuindo para o crescimento espiritual dos nossos ouvintes. Obrigado a todos. E lembrando que se você não baixou o nosso aplicativo ainda, está na hora. Vá lá na sua loja, coloque Melodia Conquista, baixe o nosso aplicativo para você ouvir a Melodia sem chiado, sem interferência. Fique à vontade para estar aí acessando o aplicativo e com a gente. Estamos juntos há 16 anos, temos uma história. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Recebo na manhã desta sexta-feira nosso querido pastor Elismar Guzmão. Bom dia, pastor Elismar. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, pastor André, pastor Firmino. Nós estamos aqui na presença de Deus, nesta rádio, para tratarmos de assunto com relação ao reino de Deus. Que todos tenham a paz de Cristo nesta manhã. Pastor Firmino Neto também com a gente, segunda Comunidade Evangélica Shalom. Bom dia, pastor. Bom dia, bom dia. Louvado seja Deus. Pastor Elismar. Né? E o pastor André Prates, nosso atacante aqui, voltou à sua posição original, né, pastor? E pastor Gilaelson, um abraço para vocês, é uma alegria estarmos aqui. Deixa eu mandar, né, fazer a minha parte religiosa de hoje. Um beijo para minha sogra, a pastora Tereza Lobo, pastora Tereza Lobo, e um beijo para minha esposa, a pastora Maristela Lobo, também, né? Amo vocês, tá bom? E vamos que vamos. O tema hoje está muito interessante, pertinente, né? Vamos lá. Vamos lá, pastor, também conosco o pastor André Prates. Bom dia, pastor André. Bom dia, pastor Gilaelson, pastor Guzmão. Fica mais fácil, né? Sobrenome. Nome forte, né, Guzmão? É a família tradicional aqui de Conquista. Guzmão. Pastor Firmino, todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Amém. Muito bem, vamos então iniciar o nosso debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Hoje eu vou pedir ao pastor André que apresente este momento ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Senhor, nosso Deus, Pai amado, Pai querido, mais uma vez estamos aqui na manhã desta sexta-feira. Pai. Nós queremos render graças a Ti. Glórias a Deus. Te agradecer por tudo. Amém, Jesus. Pedimos uma bênção especial para cada um de nós, debatedores. Amém, Jesus. Tudo foi discutido Santo. aqui, Senhor. Venha edificar todos aqueles que estarão nos ouvindo nesta manhã. Que Teu nome seja enaltecido e reconhecido Amém. como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Aleluia a Deus. Amém. Amém, Jesus. Vamos ao caso comum, abrindo aspas aqui. Por mais que eu tente, não consigo gostar de mim. São raros os momentos em que consigo gostar da minha vida. Por fora, sorrio para as pessoas, mas por dentro vivo uma verdadeira luta. Não tenho fé em mim mesma, não acredito em mim, enfim. Ela pergunta, é normal um cristão não se amar? Fecha aspas aí. O tema de hoje, é possível que outras pessoas nos amem quando nós mesmos não nos amamos? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Que situação complicada, né, pastor Elismar? A pessoa acaba dizendo que não gosta de si mesma. Isso pode ser um problema emocional, né, que ela está ultrapassando, né? E há pessoas que, na verdade, elas relatam que sempre foi assim, nunca gostaram de si mesmo. Não gostam do seu jeito, não gostam dos seus corpos, não gostam de nada delas mesmas. E aí, pastor Elismar,
Como é que responde a essa situação biblicamente? Acredito, pastor Gilaelso, que tem muita gente nessa situação, mas muita gente mesmo. Verdade. Porque realmente, quando você não se ama, você se sente desprezado. Eu me acho bonito, não me acho feio nunca. Nunca vou me achar eu feio. Porque realmente eu me amo e sou do jeito que eu sou, Deus que me deu esta aparência, que pode para muita gente não ser tão linda, mas eu gosto de mim. Eu gosto de mim, principalmente quando eu me dou valor. Quando eu descubro na Bíblia que uma alma vale mais do que o mundo inteiro e suas riquezas. Aí eu fico analisando, mas rapaz, eu tenho tanto valor assim, qualquer um de nós temos esse valor. Então, quando você atribui a você esse valor pela graça de Deus, pelo amor que Deus tem por nós, no sentido de dar seu Filho único para morrer por nós, isso é prova de amor. Então, quando eu analiso, eu me amo mais. E depois também tem aquele versículo que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quer dizer, isso é uma comparação. Para eu amar meu próximo, primeiro eu preciso amar a mim, gostar de mim e estar na felicidade do amor para eu transmitir este amor para o meu próximo. Agora, como está a pergunta aí, se é possível, mesmo eu não me amando, alguém pode me amar? Sim, porque não depende de você. Não depende de você. Eu amo muitas pessoas que eu sei que elas nem me amam e nem amam elas mesmas. Mas eu continuo amando, porque quando eu gosto, quando eu tenho um carinho por alguém, um amigo, por exemplo, ele até me fez ficar triste. Mas eu não consigo deixar de gostá-lo. Às vezes a gente precisa afastar. Mas quando eu gosto de alguém, não tem explicação. É gostar, é amar. E todo o amor que tem muita explicação, para mim não é amor. Verdade. Eu amo porque eu amo. Eu gosto do pastor André, gostei. Gostei do pastor Firmino, gostei. Gostei do pastor Gilaelso, gostei. Eles podem até falar assim, mas que baixinho invocado. Pode falar o que quiser comigo. Eu continuo gostando. Eu tenho essa virtude, graças a Deus. Muito bem. É interessante, pastor Firmino, que o segundo mandamento, ele diz assim, ama o próximo como a você mesmo, né? Sim. Muito bem. E a referência aí, quer dizer, se você não ama você, como é que fica complicado, né? Sim, com certeza. Não podemos amar, ou não temos condição. Cada um dá o que tem, né? Diz o adágio popular. E não conseguiremos jamais amar alguém se somos mal amados, se somos desamados, ou se não temos o amor, né? O amor próprio. Eu não gosto muito dessa expressão amor próprio, não, porque tem se tornado algo assim corriqueiro nos nossos dias, a pessoa se decepcionar no relacionamento, então botar lá na internet, né? Amor próprio, tô namorando comigo mesmo, né? Tô em primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Esse amor próprio, dessa forma que é pregado, a Bíblia chama de egoísmo, né? A Bíblia chama de, ou a psicologia, a psicanálise chama de narcisismo, né? A psicanálise chama de chauvinismo, que são sentimentos que são perversos, né? O amor, na verdade, ela se cumpre no outro. Para você dizer que ama, você tem que apontar o objeto amado, né? Duas palavras na Bíblia que, para você se referir a ela, você tem que apresentar o objeto. Por exemplo, fé, né? Pastor André, teólogo aí, conhecedor do grego. Fé é a palavra crer em, né? É episteu, que é a palavra crer, mas a conjunção em, é crer em. Então, para você dizer que tem fé, você tem que apresentar o objeto do seu relacionamento de fé. Entendeu? E amor não é diferente. Amor, para você dizer que ama, você tem que apresentar o objeto desse amor, o alvo desse amor. O amor não se cumpre em si mesmo. É por isso que eu falo que esse negócio de amor próprio
estão dando não tem na Bíblia, primeiramente não tem na Bíblia, me permita falar sobre isso. Eu conheço na Bíblia do grego 4 tipos de amor. 4. O ágape, o filéu, o eros e o estorge, né? O ágape é o amor de Deus incondicional. O filéu é o amor amizade. O eros é o amor sexual. E o estorge é o amor interesseiro. Não tem aquelas pessoas que se aproximam das outras por interesse? Né? O grego apresenta como um tipo de amor. E onde é que está o amor próprio na língua grega e na língua hebraica? Não tem. Amor próprio não tem raiz em língua nenhuma, a não ser nessa numa frase, né? Amor próprio seria uma palavra composta, amor próprio. Mas enfim, agora sim, a pessoa para poder amar alguém, ela precisa ter recebido muito amor. Eu gosto muito de um livro que foi escrito por, não sei se Omatia, me lembra aí, pastor André, é Norma Omatia, se não me falha a memória. As 5 linguagens do amor. Sim. Né? Tem as 5 linguagens do amor para criança também, né? E ali o autor fala que todo ser humano ele tem um tanquinho de emoções e de sentimentos dentro dele que precisa ser preenchido. Nas 5 linguagens do amor, apresenta esse tanquinho como um tipo de linguagem que cada um de nós tem dentro do relacionamento, principalmente dentro dos nossos relacionamentos, que preenche esse tanque. Às vezes o pastor André, se eu encher ele de presente, não vai encher o tanquinho de emoção dele. Mas se eu der tempo para ele, conversar com ele, né, qualidade de tempo, pode encher aquele tanquinho. Já tem outros que é presente. Já tem outros que é palavras afirmativas. Quem já lê esse livro sabe, né? E tem ele para criança também. Os pais, eles precisam encher esse tanquinho constantemente. E quando há reserva, eu gosto muito da palavra reserva, né? Porque a palavra reserva e prudência tem o mesmo significado. Prudência, reserva. É aquilo que a cobra mantém. E Jesus fala sobre isso, prudente como a serpente. A serpente. A serpente, ela mantém o veneno para ser usado quando necessário. Prudência é você manter uma reserva. E os pais precisam encher o tanquinho de emoções e de sentimentos dos seus filhos a ponto de ter reserva. Quando os pais eles mantêm esse tanquinho de emoções de seus filhos cheios, eles podem até passar uma semana fora, um mês fora, aquele filho não vai ficar carente, porque ele tem reserva de emoção, reserva de amor dentro de si. Essa pessoa que escreveu aqui era uma pessoa cujo tanquinho de emoções, tanquinho de sentimento e tanquinho de amor sempre foi vazio. Muito pelo contrário, a impressão que dá, agora entrando, me permita falar um pouco da psicanálise, a impressão que dá é que ela é uma pessoa cuja selfie foi quebrada na infância e cujo ego foi partido também na infância. Então, uma pessoa que não tem ego, uma pessoa sem ego, é uma pessoa que não tem uma imagem própria de si, e por não ter uma imagem de si, ela acaba se desvalorizando, ela não sabe o valor que ela tem, ela não sabe a importância que ela tem. Por quê? Porque os pais não trataram essa pessoa como uma pessoa importante. Muito pelo contrário, me parece que o problema dela é de rejeição. Ela foi sempre rejeitada pelos pais, né? Eu gostaria de perguntar para ela se ela é adotiva. Não é possível perguntar, né? Mas se é adotiva. Geralmente, há muita gente adotado, que vive um relacionamento adotivo, que é um inferno, ou torna um inferno na vida dos pais por causa de um sentimento de rejeição que ela carrega por ter nascido e ser dado, né? Ser passado para outra pessoa, ser terceirizado para outra pessoa. Né? Então, assim, a impressão que dá é que essa pessoa não tem nem self, nem ego, né? Nem ego. Eu não estou falando superego, não. Superego se torna um problema quando o superego manda na pessoa. Quando o id também manda, que é o lado perverso, né? O superego é o lado moral, ultramoral, né? É aquela pessoa que
é um problema, porque ela é igual gato, ela dá o tapa e esconde a unha, ela não mostra os seus erros, não mostra os seus defeitos, ela não reconhece culpa, porque o superego dela não deixa. Do outro lado vem o id, que é o lado depravado. Já viu aquela pessoa que xinga o tempo todo, solta palavrão o tempo todo, que diz indiscretamente, que pega tudo quanto é homem da rua, assim, tudo quanto é mulher da rua, e não tem satisfação a dar, e que não... Esse é o id, que é o lado depravado. E tem o ego, que é o moderador, é o fiel da balança, que não deixa você descambar nem para o superego, nem para o id, não é? E quando esse ego ele é quebrado, a pessoa fica sem uma imagem pessoal, né? Ela não consegue se valorizar, ela não consegue se ver como uma pessoa importante, muito embora você encha ela depois, já na idade adulta, de sentimento, de carinho, de presente, aquilo perde a importância, porque é uma pessoa que não tem amor. Não é que ela não se ama, não é questão de amor próprio, não. É que ela não recebeu amor, ou se alguém deu amor para ela, o foco dela estava em outra questão. E muito acontece, né? Tem pessoas, eu conheço mães aí que na época de adolescente, os filhos adotivos causavam um inferno, um transtorno, né? Porque advindo desse complexo de rejeição. Mas eu quero dizer uma coisa aqui, que para mim é a base bíblica para tudo, né? Não ocasiona isso. Eu costumo dizer que quando Daniel, menino, 12 anos mais ou menos, 12 a 14, chegou chegou na Babilônia, diz quando a pessoa chega pobre, em algum lugar, chega com a mão na frente e outra atrás, né, pastor André? Chegou sem nada. Daniel chegou com as duas mãos para trás, chegou escravo. Sem mãe, sem pai, sem família, sem parente, sem terra, sem cultura, com as duas mãos para trás. E nem assim Daniel se tornou um garoto, uma pessoa problema, uma pessoa mal amada. Muito pelo contrário. Então, pastores, essa pessoa aí, tudo indica que é uma pessoa que sofre um sério problema de complexo de rejeição, né? E está lá na infância. Muito bem. Pastor André, é interessante que o assunto passa muito pela Infância. Pela ordem emocional da pessoa, né? Enfim, porque o normal não é esse. O normal é a pessoa se gabar, né? Gostar de si mesma ao extremo. A natureza humana é assim, né? A pessoa ela acaba não vendo os seus próprios defeitos, gosta exageradamente de si mesmo, né? Enfim, e você tem um problema desse que você olha e fala assim, como é possível, né? E aí as respostas podem, como o pastor Firmino falou, pode estar lá na infância, enfim, pode estar depois de uma situação, né, de um ocorrido, de um trauma, né? De um trauma que emocional. A pessoa não conseguiu se recuperar. Como é que resolve isso, pastor André? Nós estamos aqui em um debate cristão, bíblico, sim. Não é isso? Sim. Bíblico. Usamos ferramentas extra-bíblicas, que é de suma importância, podemos usar, mas o centro aqui é a palavra do Senhor. E essa palavra chama-se Jesus. Todos os meus problemas, pastor, tudo que acontece na minha vida, toda a minha inspiração, as minhas negligências, as minhas vitórias, as minhas frustrações, todas eu levo para Jesus. Eu lanço aos pés de Jesus e vejo Jesus como a minha inspiração maior, tanto nas palavras dele como na forma dele que ele se comportava. Então Jesus era muito bem resolvido em relação à estima dele, ao amor próprio. Ele se conhecia, ele sabia quem ele era, qual a missão dele aqui na terra, de quem ele era filho, né? Por mais que as pessoas o desprezassem, o humilhassem, fizessem 1000 acusações contra ele, tentando colocar a estima dele lá embaixo, né? Dizendo que ele era falso, que ele era um falso profeta, que ele tinha demônios, que era enganador, mas aquilo não afetava o emocional dele a ponto dele desistir, dele se recuar, dele abandonar a missão,
né? Pelo contrário, você vê uma situação daquela ali que Jesus era atacado, mas na frente você já vê Jesus numa festa, né? Almoçando, comendo com as pessoas. Então ele era uma pessoa muito bem resolvida. E o que está precisando nos dias de hoje é justamente isso aí. As pessoas estão com os seus emocionais muito fragilizados, sabe? Eu penso que as pessoas estão olhando a vida de forma muito romântica, muito baseada nos filmes de Hollywood. E tem um agravante hoje em dia, que são as redes sociais, que colaboram muito para isso. Porque existe uma falsa, uma pseudo-realidade ali nas redes sociais, porque ninguém posta uma foto chorando, ninguém posta aquele dia de derrota, aquele dia de frustração, ninguém posta aquele dia que está lá no quarto sozinho, chorando. A pessoa posta uma viagem bonita, um carro bonito, uma festa, uma frase de motivação, uma frase de efeito, na academia, como às vezes eu faço lá e tal. Aí, a pessoa que está passando por uma certa dificuldade e que não é bem resolvida, quando entra nas redes sociais, vira uma ferramenta muito agravante para piorar a situação, porque quando ela olha lá, começa a fazer comparações da vida dela com outras vidas. Poxa, a vida de todo mundo está bem, só a minha que tá um estrago total, né? Tem alguma coisa errada em mim. Com isso aí, começa as raposinhas a adentrarem na mente, no coração, e começa a minar as forças, sabe? É tipo um parasita, vai sugando as energias, daqui a pouco a pessoa está com a autoestima lá embaixo, a pessoa está se sentindo horrível, se sente a pior pessoa do mundo, parece que as coisas dão certo para todo mundo, menos para ela, parece que todo mundo é bonito, menos ela. Aí vem a questão da infância, uma pessoa que não foi bem amada na sua casa, de repente num relacionamento também ela tem uma frustração muito grande, aí já vê aquela pessoa, deixa, larga, aí já vai viver com outro e parece que aparentemente está bem, e essa pessoa continua sozinha. Então tem vários fatores que colaboram para que a pessoa fique dessa forma. E hoje, mais do que nunca, vivemos o pastor Guzmão, ele começou com a fala dele muito sábio. Existem muitas pessoas dessa forma. Existe muita gente. Anonimato. E eu vou ainda mais adiante para o nosso contexto. Dentro das nossas igrejas, que conhece Jesus, que escuta a palavra todos os dias no altar, de motivação, de que Jesus te ama. Os hinos que são cantados são hinos que para levantar a estima da pessoa, que você pode, tal, aquela coisa toda. Mesmo assim, a gente vê um montante muito grande de pessoas dessa forma. Eu penso que é uma situação de saúde eclesiástica, saúde pública e eclesiástica. A gente precisa ver essa questão que está acontecendo. Dentro das igrejas também, muito dentro das igrejas também. A gente precisa ver o que está acontecendo, porque as pessoas estão ficando assim, né? Para tentar ajudar, porque tem gente se matando por conta disso, tem gente frustrando sonhos, deixando de trabalhar, tem gente ficando antissocial por conta disso. E o negócio está sério, então a gente tem que ver o que está acontecendo. Uma estratégia que eu aprendi, que eu achei muito interessante com uma pessoa, é que quando vem uns pensamentos ruins, talvez assim, de alguma situação que aconteceu no passado e que às vezes vem à tona, a pessoa fala assim, joga lá para frente, diz assim, ó, nisso aí eu penso lá para frente, agora não, deixa mais para frente, eu penso nisso. Aí quando vem um pensamento novo, joga para frente, não, lá na frente eu penso sobre isso aí, e vai jogando para frente, porque lá na frente o futuro só pertence a você e a Deus, somente, e vai jogando lá para frente. Então a gente tem uma ideia de alimentar esses pensamentos ruins agora, no presente. Isso é fatal, isso é muito ruim. Então nós temos que pedir ajuda ao Senhor, que Ele está pronto a nos ajudar, e olhar para o espelho e dizer assim, eu sou imagem do Senhor. O Espírito Santo habita dentro de mim. E isso não é narcisismo, é realidade. Realidade. Jesus está em mim. Então, ainda que eu esteja passando, ainda que esse corpo exterior esteja falindo, denigrindo, sei lá, qualquer coisa desse tipo, mas o meu homem interior, aquele que está dentro de mim, que foi regenerado pelo Senhor, ele está vivo mais do que nunca. Muito bem. 11h35, vamos ao intervalo. Já a gente retorna para a segunda parte do nosso Debate Melodia de hoje. Estamos apresentando Debate Melodia.
A gente é assim, gosta de saber o que tá acontecendo. De fazer acontecer. E de não fazer nada. De guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. No Mineirão Atacarejo, todo dia é dia de fazer economia. Mas hoje as ofertas são especiais para você. Mussarela Caminos, peça o pedaço quilo, R$ 34,79. Cerveja Itaipava lata 350ml, R$ 2,39. Água mineral Indaiá com gás 500ml, R$ 1,59. Ofertas válidas até 26 de janeiro. Mineirão Atacarejo, o melhor lugar para comprar barato. Sempre. Beba com moderação. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia, a rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. A Cortina e Cia quer que você comece o ano com o pé direito. De 15 a 25 de janeiro, você vai colocar tudo em ordem na sua casa, pagando pouco. Edredons a partir de R$ 79,90. Isso mesmo que você escutou. Edredons por apenas R$ 79,90. Mantas casal R$ 29,90. Pisos para banheiro R$ 14,90. E mais, bases e colchões com até 50% de desconto. Corra e aproveite a nossa liquidação de ano novo. A nossa loja física fica na Praça da Bandeira 10, Centro Vitória da Conquista. Mas você também pode comprar pelo nosso Instagram, @CortinaECiaVDC, ou pelo WhatsApp 77 30 25 07 33. A entrega aqui na cidade é grátis. Cortina e Cia, aqui seu dinheiro vale muito mais. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Estamos de volta, 11 horas mais 39 minutos agora na Melodia. Hoje nós, com este tema aqui na mesa, é possível que outras pessoas nos amem quando nós mesmos não nos amamos? É o tema que está aqui em pauta hoje, um ouvinte comum dizendo que não consegue gostar de si mesma, acrescenta que são raros os momentos em que ela consegue gostar da vida dela e ela diz que vive essa aparência aí por fora sorrindo, né? Mas as pessoas não sabem de fato a luta que ela passa verdadeiramente, né? Não, diz que também não consegue acreditar em si mesma. Enfim, esse é o cenário que a gente tem hoje aqui para discutir à luz da Bíblia essa situação. Bom, pastor Elismar, diante desse quadro aqui, pastor, eu fico pensando o seguinte: uma pessoa nessa situação, se ela cair, por exemplo, na mão de alguns religiosos, isso aqui pode trazer sérios desastres, porque a depender da situação,
E a depender da pessoa, do conhecimento da pessoa, a pessoa faz o que o líder religioso mandar, né? Cegamente, né? E aí a gente tem visto essas histórias se repetirem. Pastor Elismar, e aí, o que o senhor diria para uma pessoa que está agora assistindo o debate, que se encontra nessa situação parecida? Eu acredito que tem muita gente nos ouvindo hoje. Ontem eu passei a manhã toda fazendo um aconselhamento para um casal e eu usei uma palavra que eu quero usar agora para essa pessoa que fez a pergunta, que está passando por problema e outros que estão na mesma situação. Deus renova todas as coisas. Então a solução está não na religião, porque a religiosidade, principalmente se uma pessoa dessa que está vulnerável cair na mão de um religioso, pode levar ela para o abismo. Mas ela precisa saber que há solução, mas só em Jesus Cristo, só em Deus. E ela precisa conhecer a Bíblia. Por que nós erramos? Porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Então essas pessoas que estão nessa situação triste, muito triste a pessoa que não se dá valor, muito triste a pessoa que não tem esperança. Você precisa saber de onde você veio, onde você está e para onde você quer ir. Se você decidir ao lado de Jesus, eu tenho certeza que você vai se recuperar, você vai dar a volta por cima e vai aprender de Jesus. Que ele falou assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Quer dizer, o nosso mestre Jesus, que sou manso e humilde de coração. E aí achareis descanso para vossas almas. Porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então a solução está na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra, que é o Evangelho. O Evangelho é loucura para os que perecem, mas como disse o apóstolo Paulo, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então a solução, no meu entender, na minha visão, está na pessoa de Jesus Cristo. E aí você vai começar a te dar valor, você vai ver que você, como eu disse no início, tem valor mais do que o mundo inteiro e suas riquezas. Aí você, quando enxergar por esse lado, você vai se reerguer e vai ser uma pessoa muito feliz ao lado de Jesus. No quesito de tratamento para esse caso, pastor Firmino, no quesito de tratamento para esse caso, é bom que se diga o seguinte: quando o pastor André fez a abordagem aqui, assim, à luz da Bíblia, é verdade. Agora, é bom que se diga que nós andamos por fé, não é isso que as Escrituras falam? Só que a fé que nós andamos e que nós advogamos aqui no debate é a fé bíblica. A fé madura, a fé em Cristo, puramente, sem os vícios da religião, sem as doutrinas humanas. É a fé, é o evangelho puro que Jesus ensinou. O que eu quero dizer? Que muitas vezes alguém pode estar ouvindo e falar: mas isso é um caso de depressão, é um caso de trauma, tem que levar diretamente a um profissional, enfim. Pode ser, mas assim, aqui no debate nós falamos biblicamente e mostramos soluções bíblicas, enfim. Agora, reconhecemos a ciência? Sim. Porque a fé reconhece a ciência, né? A fé não nega a ciência. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque às vezes querem colocar a fé contra a ciência, né? E é importante que a gente aborde aqui, né, pastor André, essa questão. Muito importante. Eu gosto muito do livrozinho de John Stott. O pastor André deve tê-lo conhecido em alguma leitura, né? Sim, eu tenho um livro dele. Tem um livrinho lá que ele diz: crer é também pensar, né? Sim, conheço. Crer é também pensar. Então, a fé, ela não anula a capacidade intelectiva de ninguém. E quando alguém chegar aí, abrindo parênteses, dizendo assim, que foi tomado pelo Espírito, que não lembra o que falou e tal, pode botar a mão na cabeça dele e dizer: saia de um a um. E o último apaga a luz. E o último apaga a luz e deixa esse homem bem, em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo não faz isso, não toma faculdade
intelectiva de ninguém. Isso é possessão e possessão demoníaca. O Espírito Santo não causa o estado de possessão, não toma posse. A Bíblia nos afirma que o Espírito está sujeito ao profeta. Sim, verdade. Sim. Muito embora o texto ali está se referindo ao espírito do homem, né? Aquele ímpeto. Porque assim, quando João fala sobre que a gente deve provar os espíritos, tem o espírito humano, o Espírito Santo e o espírito de Satanás. Né? Então, quando Paulo fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, ali é espírito com letra minúscula, é o espírito, é aquele ímpeto. O que Paulo está dizendo é que muita situação de língua, de profetada, vem do espírito humano e não do espírito de Deus. Exatamente. Aí a gente pode sobrepujar. Mas, enfim, pastor, veja bem, a fé, ela não anula, né? Ela está acima da ciência, ela não anula a ciência, né? Porém, tem situações que, a depender do agravamento dessa situação, procura-se um profissional que possa ajudá-lo profissionalmente, a depender da situação. Mas isso não coloca de lado a fé, né? Não coloca de lado a fé. Eu gosto muito de uma palavra de Tiago, quando ele diz assim: está alguém enfermo, né? Chame o presbítero, unja com óleo, né? Orando, porque a oração da fé salvará o doente. A unção com óleo ali não é essa unção que os irmãos pentecostais fazem por aí, não. A unção ali é o doutorzinho, não tem aquele remédio que você passa em cima do machucado para poder untar e... Um bálsamo, né? É um bálsamo, é um remédio. O que ele está dizendo ali é que a oração e o remédio causa efeito e é uma combinação muito boa, né? Me permita falar aqui, fazer uma exegese aqui de uma palavra bíblica. A palavra feitiçaria. Alguém diz assim: fulano fez feitiço para mim. Não, ninguém pode fazer feitiço para ninguém. A única pessoa capaz de fazer feitiço para você é você mesmo. O que é feitiço, pastor? A palavra feitiço é a palavra farmacopeia, de onde vem a palavra farmácia. Olha no grego lá, farmacopeia, farmácia. Então, o feitiço é praticado quando você usa a farmácia anulando a fé. Toda vez que você toma um remédio sem orar, você está praticando feitiçaria. Você está depositando a sua fé no remédio. Então, eu conheço, a única pessoa que eu conheço assim, que 100% faz isso, 100% é minha sogra, a pastora Tereza. Ela não toma uma água, ela não toma um remédio sem orar. Então, toda vez que a gente toma um remédio sem orar, tem a ver com as manipulações de remédio. Feitiçaria na língua grega tem a ver com as manipulações de remédio antigamente, né? E você encontra, abra a internet e veja lá a palavra farmácia, nas farmácias da Grécia, e você vai ver que é farmacopeia, e olha no texto bíblico a palavra feitiçaria, para você ver se não é a palavra farmacopeia. Então, feitiçaria é você anular a fé quando toma um remédio. Tá certo? Eu também não posso anular o remédio em nome da fé. Tá? Não posso. Então, assim, essa combinação é positiva da ciência com a fé. Quando a situação está extrema, né, precisa-se de um profissional para poder ajudar. Principalmente se é problema mental. Eu já vi pessoas também com problemas mentais, ao se converterem, serem curadas. Já vi pessoas com problemas de depressão, ao se converterem, serem curadas, né? Paulo diz assim, ó, sobre a questão felicidade, né? Ele diz assim, e contentamento. Ele diz assim: aprendi a estar contente, né? Estar contente é um aprendizado. Você chega um momento que você descobre que que a razão ou que a alegria não está em determinado objeto que você compra, não está no dinheiro que você ganha. Conheço muita gente ricaça
e que não é feliz. Tinha razões para ser feliz se fosse o dinheiro, se fosse a realização profissional, mas não está aí. E outra coisa, assim, quando a gente... É o texto que eu gosto muito de meditar, pastor, é o texto lá de Elias, né? E quando Deus foi através do anjo a Elias, que estava na caverna, você vê o processo da depressão de Elias, né? O processo da depressão de Elias. Né? Tinha medo. O medo foi estrangulamento, né? Treinamento espiritual cansa, né? Se você não observar que é Deus que está ali lhe treinando, você entra no estado de paranoia, né? Por exemplo, quando ele chega para Acabe e diz assim, e encontra Acabe diz assim: você é o perturbador de Israel. É aquele pai que está tentando ajudar o filho, colocar o filho no caminho certo. O filho diz: você é chato, viu, meu pai? Foi o que Acabe disse para Elias: você é chato, viu? Então, corrigir erro, lidar com erro, cansa. Tem muitos pais aí cansados, estrangulados emocionalmente, porque os filhos são rebeldes. E eles tentam tentam educar, tentam colocar no caminho, e os filhos estão taxando de chato, de antiquado, de fora de moda, né? E assim por diante. Aí chega um momento em que Elias, quando a mulher manda lá dizer que a cabeça dele não vai ficar sobre o pescoço, ele entra, é a gota que transborda o copo, foi lá para a caverna, e Deus foi lá, né? E uma das coisas interessantes é que o processo é o mesmo. Quando a pessoa está em depressão, ela não quer comer, aí o anjo diz: coma. Deixar de comer gera mais fraqueza emocional e mais fraqueza física, né? Quer ficar na cama, quer ficar lá no seu cantinho, errado. Quando o emocional pedir para ir para a cama, negue, diga não, saia da cama, né? E outra coisa interessante, peraí, viu, pastor, que Deus perguntou assim para ele, o anjo perguntou: o que fazes aqui, Elias? Né? E essa pergunta, ela desmontou Elias, porque a gente lê assim: o que fazes aqui, Elias? Mas a pergunta foi, por que tu deixaste chegar a essa situação, Elias? Aí a pergunta que eu faço para quem está passando por um problema emocional, um estrangulamento emocional, é a mesma que o anjo fez para Elias: por que está deixando chegar a essa situação? Por que não já abriu a boca, não já gritou, não já esperneou atrás de ajuda? Por que está tentando administrar uma situação sozinho quando tu podes? E Jesus criou a igreja, instituiu a igreja, a comunhão da igreja, para que a gente pudesse andar junto e ajudar um ao outro, né? E outra coisa, só finalizando, é que quando a pessoa está em depressão, ela acha que ela é a única do mundo que está vivendo aquela situação. Quando na verdade tem pessoas vivendo até situações piores. Aí ele disse assim: mas mataram todos os profetas, só eu fiquei só. Eu fiquei sozinho. Eu disse: rapaz, que bobagem é essa? Você ficou sozinho? Ainda tem lá não sei quantos sofrendo lá que se curvou a Baal. Quer dizer que eu não estou sozinho nessa situação, não? Não, é o que o pastor falou. É muita gente vivendo estrangulamento emocional, vivendo problema de depressão. Você não está sozinho, não. Essa luta não é só sua, não. Tem muita gente lutando também. E eu concluo aqui dizendo o seguinte: e se você está achando que a sua vida não está valendo nada, vá no Aristide Maltês, lá em Salvador, que é o Hospital do Câncer. Tu vai ver pessoas lá caindo aos pedaços, mas lutando pela vida. Muito bem. 11h54 para a gente fechar, pastor André. Na verdade, essa moça, ela está com uma visão distorcida de si mesma, né? Não gosta de si, não tem fé em si mesma, não se ama, enfim. Fazendo aqui, usando aqui a metáfora da visão dos nossos olhos, né? É preciso procurar saber por que ela está com a visão distorcida, né? Porque você, em relação à visão dos olhos, você pode ter uma imagem distorcida por diversas formas. Sim. Seu óculos pode estar embaçado, você pode estar vendo do ângulo errado, né? Você pode estar com um nível de açúcar no sangue altíssimo que embaça a visão também. Verdade. Né? Então, assim, às vezes não é só às vezes ela nem descobriu ainda o motivo pelo qual ela está com a visão distorcida, né, pastor? Interessante que, se a gente for colocar um estado desse para o homem, às vezes tem
o homem passando por dificuldades, desânimo, tristeza. Às vezes pensa que é algo espiritual, às vezes pensa que é alguma coisa emocional, assim, no sentido psicológico. E nada mais é que às vezes a baixa de hormônio. Às vezes a testosterona baixa. Sim. E às vezes fazer uma reposição hormonal resolve todos os problemas. Sim, sim. Eu já conheço vários casos Verdade. de pessoas que estavam com um problema muito sério, sem força para trabalhar, desanimado. Me permita, pastor André, que o senhor falou um negócio aí que é interessantíssimo. Quando a gente vai fazer anamnese psicanálise para ver o problema da pessoa, a primeira anamnese é a questão física. Uhum. Você tem açúcar alto, sua pressão é alta. Tudo isso então, influencia. primeiro a parte física na anamnese. Como é que está? Porque às vezes a pessoa está lá vivendo um distúrbio emocional por algo que é físico. Isso, exatamente. Entendeu? Um remédio que ele não está tomando para uma dor de cabeça, Eu mesmo tive um problema que ocasionou um distúrbio emocional por causa da labirintite. Que eu tive uma labirintite intermitente. Então eu já vi vários casos, pastor, que foi resolvido remédio, com hormônio. Hormônio, reposição hormonal, testosterona. Tem isso também, né? A testosterona. A tireoide causa Quer ver, muito às vezes, assim também. situações que resolvem muitos problemas, exercício físico. Resolve muitos problemas emocionais, de autoestima, etc. Sim. E para finalizar aqui, porque o tempo já está esgotando, essa moça aí, ela está precisando conversar. Ela está precisando de conversar com uma pessoa experiente, com uma pessoa... Porque a impressão que a gente tem é que parece que a visão dela está embaçada e ela só está conseguindo enxergar a vida por um filtro, e esse filtro está sujo, esse filtro está inflamado, está machucado, está magoado. E ela não está conseguindo enxergar a realidade da pessoa especial que ela é. Pastor André, Leonardo Boff diz assim no livro A Águia e a Galinha, né? Eu tenho ele, já li. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Às vezes ela precisa só mudar a posição para ela enxergar a vida por outro prisma. Inclusive o Leonardo Boff, nesse livro, ele diz assim: por que os negros, os africanos, que é um povo tão forte em tudo falando, sobressai os europeus em tudo, tamanho, força, garra, resistência, mas foi convencido que eles eram inferiores, que nem alma tinha, porque os europeus primeiro foram na cabeça deles, foi convencê-lo em diminuí-lo, convencê-lo que eles não eram capazes. Então não foi na força, não foi. Eles tinham um poder grande, mas não conseguiam enxergar. Então essa moça, ela está dessa forma. Ela está com a autoestima tão baixa, desanimada por alguma situação, que ela está olhando a vida por esse filtro que está contaminado por uma dor, por uma frustração, por um trauma, e ela está precisando de ajuda. Ela precisa conversar com pessoas. E o que assim, detecta de início é que ela precisa conversar, desabafar, abrir o coração para uma pessoa, e uma pessoa de boa índole, uma pessoa que queira realmente ajudá-la. Andar com águia, né? Isso, andar com águia. Andar com pessoas que levantam a autoestima dela, que mostram para ela que ela é importante. Não ficar presa a alguém que deixou ela frustrada, não ficar presa ao que aconteceu no passado dela, mas aproximar de pessoas que realmente amem ela. Ela precisa se sentir amada. E não pode ela seguir o conselho dos ímpios, conforme o Salmo 1. Às vezes ela está conversando com pessoas ímpias sem visão. Exato. O versículo que eu quando estou parado aqui, o versículo está na mente. Quando eu começo a conversar, ele some. Então fala logo. Segundo aos Coríntios 5:20. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E entender que pode-se ir ao divã da ciência, mas o melhor divã que existe é o divã de Deus. Muito bem, gente. Eu só queria lembrar, diante desse assunto, que quando você se deparasse com uma situação semelhante a essa que nós acabamos de discutir, evite julgar as pessoas. Verdade. Eu tenho aprendido que as pessoas têm uma história. Isso. Cada pessoa tem uma história. Elas tiveram um caminho, elas traçaram, aconteceram coisas que muitas vezes você não sabe, você não conhece a história das pessoas. Muito bem, pastor. Isso. E aí, é por isso que nós não temos condição de julgar. Porque nós não conhecemos muitas vezes a história e não conhecemos o coração da pessoa, né? Então, assim, é preciso pensar sobre isso. Ore pela pessoa. Se tiver a oportunidade de falar do Evangelho, esclareça Jesus para essa pessoa.
E isso sim resolve, né? Pastor, só um fato que aconteceu essa semana, a questão do padre Fábio Melo, Sim. que ele veio, acho que foi no sábado passado em Pernambuco, ele entrou no palco dizendo que estava com uma depressão Eu estou com um vídeo aqui. muito forte e que a vontade dele era de morrer. Nisso aí eu fui nos comentários, eu gosto muito dos comentários. Aí um camarada colocou assim: tá faltando pegar uma enxada e ir pro mato capinar. Ou seja, quer dizer que aquilo aí é frescura. Ocupação. Me permita Não é rapidinho, só 2 citar horas eu tenho que terminar. rapidamente a questão da Bíblia. É ter o comportamento dos irmãos de Jó no primeiro momento, que ficaram quietos. A companhia em silêncio foi muito agradável para Jó, mas quando eles abriram a boca, detonaram Jó, porque não sabia a causa, não sabia o que Jó realmente estava passando. O que o pastor André falou. Julgamento aí Muito que o pastor bem. falou. Gente, pontualmente 12 horas, quero agradecer a todos pelo carinho da audiência, Melodia. Obrigado aos debatedores, aos pastores aqui na mesa, o pastor Firmino Neto também, o pastor André Prates e o pastor Elismar Guzmão. Muito obrigado a todos. Vem aí Rádio Chofé, nosso amigo Léo Pereira chegando com o Rádio Chofé, um programa do Sindicato dos Rodoviários, e o Debate Melodia fica assim. Segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta aqui na Melodia para mais um Debate Melodia. Se você quiser aprender a prevenir o AVC, vem aqui cantar.